no dia 30 de setembro, vou completar 53 anos dentro da doutrina espírita. Queridos irmãos, queridas irmãs, querida família, a minha família cada dia aumenta mais. Toda vez que eu entro em alguma casa, eu sinto de coração aberto que aqueles membros que estão ali dentro já pertencem à minha família. Então agradeço a casa, agradeço a todos o carinho, até a oportunidade de estudarmos os temas relacionados a Jesus, porque é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Todos nós estamos aqui reunidos por um único motivo, para conhecermos mais Jesus, o arquiteto, o governador do nosso planeta. E muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, talvez tenha alguém aqui até pela primeira vez. A doutrina espírita não foi criação nenhuma de nenhum homem. A doutrina espírita foi uma promessa de Jesus que deveria ser cumprida. E nós aguardamos 19 séculos de lágrimas, 19 séculos de sofrimento. E na história da religião, na história cristã, nós temos 12 alunos, 12 apóstolos que estiveram lado a lado com Jesus. Mas somente um deles conseguiu filtrar o motivo de nós estarmos reunidos aqui hoje, que foi João. Quando Jesus estava chegando o momento da sua partida, o momento que ele ia desencarnar, ele ia sucumbir, quando nós amamos alguém, nós só em olhar a pessoa, nós já no olhar já percebemos se o indivíduo está bem ou não. E aqueles que conviviam com Jesus também não era diferente. João olha para Jesus e questiona por que Jesus estava triste. E Jesus diz para todos aqueles que estavam com ele, porque está chegando o momento da minha partida, está chegando o momento em que farão todas as atrocidades com o Filho do Homem. Serei chicoteado, serei humilhado, serei escorraçado, receberei uma coroa de espinho e serei crucificado. Aqueles que andavam com Jesus, ainda teve um que se arrependeu, que ele chegou ao ponto de dizer assim: mestre, não deixarei que nada lhe aconteça. E Jesus diz para ele: o galo cantará 3 vezes e você me negará 3 vezes. E todos nós sabemos dessa história. O galo canta as 3 vezes e ele nega, e ele arrepende-se depois por negar Jesus. E nós, o que estamos fazendo? Estamos negando Jesus ou estamos lado a lado com Jesus? A doutrina espírita, então, é uma promessa de Jesus. E no Evangelho de João, ele teve a oportunidade de filtrar, quando Jesus diz para todos nós: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guarda os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele envie outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós conheceis, porque habito em vós e estarei convosco. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Todos devem ter Bíblia em casa, Então consultem a Bíblia, capítulo 14 do Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19 e no 26 o motivo dessa reunião. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E nós sabemos que o governador do nosso planeta vem à Terra no momento oportuno, envia embaixadores do mundo maior para clarearem a nossa mente, como Moisés, o primeiro representante de Deus para a humanidade. Depois o próprio Jesus materializa-se em corpo carnal e vem à Terra trazendo a sua mensagem. Porque Moisés preparou a terra, Jesus jogou a semente e cabe agora a nós colhermos. E essa promessa de Jesus foi que nós aguardamos 19 séculos.
E no dia 3 de outubro de 1804, aquele homem que combinou com Jesus e com sua equipe de trazer o Consolador prometido chega à Terra e cumpre o seu papel, cumpre a sua missão luminífera, trazendo o Consolador prometido. O Consolador prometido que vem nos clarear, que vem trazer a luz para a humanidade e mostra para nós que nós estamos vivendo um mundo de provas e expiações. Já passamos pelo mundo primitivo, atravessamos a era primitiva, entramos no mundo de provas e expiações e estamos aguardando um mundo melhor. Vai derrubar isso aí, Lucas, cuidado. Estamos aguardando um mundo melhor. Todos nós queremos a paz, todos nós queremos um mundo melhor e temos que nos esforçar para que esse mundo melhore cada dia mais. Porque a certeza maior que nós temos é que todos nós iremos desencarnar, todos nós iremos morrer. Os bons morrerão, os maus também morrerão. Mas aqueles que estiverem criando obstáculo para o progresso não terão oportunidade de retornar à terra. E Jesus disse que os brandos e pacíficos herdariam a terra. E quando nós falamos para os nossos irmãos aí fora que a terra será um planeta de paz, dizem o que para nós? Você é tão pessimista, né? Mas nós queremos a paz. Então a paz tem que reinar. Por nós estarmos num mundo de provas e expiações, estamos sujeitos aos erros. Ainda estamos errando constantemente. Esses erros em geral, muitas vezes traz consequências para nós próprios. Consequência para nós quando nós estamos fazendo algo que está consumindo o nosso corpo material. Não existe isso? E tem também aquelas falhas tão grandes que prejudicam o ambiente social. Então tem dois tipos de erro. O erro, aquele que nós fazemos conosco mesmo, e não nos perdoamos, e não nos desculpamos pelas nossas falhas, e aqueles erros que afetam a sociedade. O que está acontecendo agora na política do nosso país. O que fazer quando nós erramos? Aí temos remorso, temos remorso, ficamos com remorso porque erramos. Que, de certa forma, o remorso é um sentimento egoísta. Mas se esse sentimento for aprimorado, esse sentimento vai se tornar arrependimento. E os Espíritos dizem para nós que quando nós chegamos ao passo de nos arrependermos de algo, nós passamos por 3 fases. Quando nós erramos, passamos por 3 fases. A primeira fase, propriamente dita, é o arrependimento. O arrependimento é você ter consciência de que errou. Então, basta eu me arrepender? Basta eu ter consciência de que eu errei para eu estar salvo? Será que basta isso? Quando nós começamos a estudar esse tema, eu digo nós porque eu vim até conversando com o meu amigo e com o meu filho, que o meu guia espiritual está sempre do meu lado me ajudando. Então eu digo nós, porque ele também está me ajudando. E o arrependimento é a consciência que você tem que errou. A segunda fase que nós passamos é chamada de expiação. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Aí o amigo que estava comigo ainda falou, mas será que todo mundo vai saber o que é expiação? Será que todo mundo sabe o que é expiação? Será que todo mundo sabe o que é prova? A doutrina espírita é uma religião de estudo. É uma religião que você precisa estudar. Não tem como vir aqui na frente, ou como estar aí, só ouvir e basta. Nós temos que pôr em prática tudo o que nós aprendemos e a todo momento nós vamos ter oportunidade de exercitar esse DNA do Pai Criador, o DNA de Deus que já está expresso em todos nós. Então a segunda fase do erro, a primeira é qual? Arrependimento.
É reconhecer que nós erramos. É reconhecer que nós somos falhos. É reconhecer que nós não temos o direito de julgar o outro e muito menos de jogar pedra no outro. A expiação em geral, ela gera um sofrimento. Eu ainda fazendo o esboço, eu coloquei assim: é pior e que se não for policiado, esse sofrimento afeta de tal forma espírito-corpo. Por que eu coloquei espírito-corpo? Porque nós somos espíritos. Nós não somos o corpo que está agindo no espírito. Nós somos um espírito que está agindo no corpo físico. E quando nós estamos em sofrimento, se nós mantivermos esse sofrimento constante, isso chega ao ponto de afetar o nosso corpo material, já não afeta somente o espírito, afetar o nosso corpo material e acaba nos levando à doença. Quando nós começamos a estudar o arrependimento, me surpreendi, porque eu falei, nossa, eu pensei então que já me arrependi muitas vezes na vida e descobri que não me arrependi, porque não basta só você chegar dentro da igreja, né, como nós temos aí, eu me arrependi, então você vai lá, faz 100 Pai Nosso, 100 Ave Maria, ou faz tal coisa e já está tudo solucionado. Os Espíritos dizem para nós que a primeira fase é o arrependimento, é reconhecer que você errou. A segunda fase é a expiação. A expiação, ela gera, de certa forma, um sofrimento, mas só gera sofrimento se você desejar. Se você desejar. E a terceira fase é essa que vai neutralizar todo o mal que nós fizemos. É a reparação. Arrependimento, expiação e reparação é a terceira fase. Ela é um simples antibiótico, é a cura para o mal que será repassado, reparado com o bem, principalmente se nós lesamos alguém. Quando nós estávamos fazendo esse estudo, lembrei da história do Chico Xavier. O Chico conta uma história bem interessante, que Chico Xavier, meus irmãos, todos nós já ouvimos falar do Chico Xavier, né? Um dia chegaremos até lá. Chico Xavier tinha um cachorrinho, não sei se vocês já conhecem essa história, tinha um cachorro, né? E a irmã dele se incomodava muito com esse cachorro. Se incomodava muito com esse cachorro. E o que a irmã dele faz? Dá um veneno e mata o cachorro. O Chico ficou desconsolado. Ficou com raiva, com ódio, com rancor. Joana de Ângeles, quando eu li que Joana de Ângeles diz para nós que nós podemos ter raiva, podemos ter ódio, podemos ter rancor, mas não devemos permanecer 24 horas do dia com esse sentimento, porque esse sentimento só vai fazer mal a quem? A mim mesmo. Eu já, em palestras anteriores aqui, eu perguntei se alguém estava escrevendo um livro. Acho que hoje todo mundo já deve ter resposta. Alguém está escrevendo um livro? Eu quero que todos levantem a mão, porque todos estão escrevendo um livro. Cada um está escrevendo o livro da sua própria vida. Nós somos biógrafos da nossa vida. O Chico, esse homem que nós conhecemos de brandura, de calma e paciência, ficou indignado com a perda daquele animal e começou a atrapalhar o trabalho mediúnico dele. E ele vai e questiona Emmanuel. Emmanuel, eu não estou conseguindo me concentrar, não estou conseguindo me concentrar devidamente. E Emmanuel fala para ele, por quê? Aí o Chico, muito tímido, eu não sei por que, Emmanuel diz para ele, eu digo para você, Chico, você está com raiva, você está com sentimento de ódio, porque a sua irmã matou o seu cachorro. Aí ele, não é para eu estar com sentimento de ódio, ela matou o animal que eu gosto. Aí o Emmanuel falou para o Chico, a morte, primeiro que a morte não existe, né? A morte não existe. E você tem que perdoar a sua irmã.
E o Chico diz, mas de que forma eu vou perdoar? Eu estou muito magoado com ela. Emmanuel fala, procure saber o que a sua irmã precisa. Nessa época, hoje quem não tem máquina de lavar em casa? Dificilmente alguém não tem máquina de lavar em casa, né? Se não tiver a máquina, no mínimo tem um tanquinho. Ninguém vai mais lá naquele tanque de cimento para esfregar roupa. E aí o Chico, o Emmanuel fala para o Chico que ele deve então comprar uma máquina de lavar para a irmã, que seria muito útil para ela. Aí o Chico diz, mas o salário que eu ganho de funcionário público, não tinha Casas Bahia naquela época, né, para comprar em várias prestações, mas o salário de funcionário público, hoje não tem desculpa, né? A gente quer um micro-ondas, mas o meu salário não dá. Vai nas Casas Bahia, né, que a gente compra em 24, em 36 vezes e consegue comprar. Não estou fazendo propaganda das Casas Bahia, hein? O Xbox, videogame, tudo, né? E aí o Chico comprou a máquina de lavar para a irmã dele. E ela ficou extremamente feliz com ele, extremamente feliz, transbordou de alegria e neutralizou aquele mal e o Chico passou a se sentir bem. No caminho para cá eu falei com o meu amigo, hoje eu vou contar história. Hoje o trabalho, a palestra vai ser baseada em história. Uma outra história que nós lembramos é de um conto chinês. Não sei se vocês conhecem esse conto chinês. Diz que em tempos anteriores, em tempos antigos, quando o chinês casava-se, a chinesa era lei na China que ela tinha que ser empregada, a chinesa tinha que ser empregada da sogra. E o oriental, eles são bem rigorosos, né? Todo mundo sabe disso, ela tinha que ser empregada da sogra. Até então elas se davam bem quando não tinha casado com o filho. Mas quando casou com o filho, começou a animosidade. E o idoso, normalmente, eu já estou entrando nessa fase, o idoso parece que ele não quer perder tempo com a vida e ele acorda com as galinhas. Só que as minhas galinhas são preguiçosas, elas levantam 10 da manhã. Né? O idoso, normalmente, ele acorda 4, 5 horas da manhã, não é esse o horário do idoso? 4, 5 horas da manhã, às vezes até antes, acorda com as galinhas. Aí eu falo, a minha galinha ela é mais preguiçosa. 10 horas da manhã que ela começa, o galo começa a cantar, é a hora que eu estou levantando. Então, a chinesa casou-se com o chinês e tinha que começar a servir. Tá ótimo, tá ótimo. E tinha. O ar tá bom. Não, que a gente tá vendo você tossir, que a gente pediu botar pra cima, a cara de você. Eu já estou procurando aqui um resfriado. E aí, ela começou a servir a sogra. Só que a sogra era aquela idosa que acordava 4, 5 horas da manhã e o chá já tinha que estar pronto na mesa. E todo dia, os dias foram passando e ela acordava de manhã, fazia o chá para a sogra e a sogra, com todo ódio, com toda raiva, o chá não está do jeito que eu quero, a temperatura não está certa, o gosto não está bom, e jogava aquilo no chão. Jogava o chá no chão, então jogava em cima dela. E ela, indignada, ficava com raiva, ficava com ódio da sogra, e ela descobriu que tinha um mago que fazia porções que podia matar uma pessoa. Ela vai procurar esse mago e chega para ele e fala, olha, eu vim aqui pedir para você uma fórmula que possa matar a minha sogra. Aí ele diz assim, mas se a sua sogra morrer, a cultura da China diz que quando a sogra morre, quem é o culpado? É a nora. Então, automaticamente, você vai ser a culpada se a sua sogra morrer de uma hora para outra. Ela tem saúde, como que ela morreu de repente? Alguma coisa a nora fez. E aí, o mago chega para ela e diz assim, olha, eu vou te dar um veneno e todos os dias você vai pegar o chá e vai colocar uma gotinha do veneno para sua sogra. Só que toda vez que você colocar, cada dia você aumenta mais essa gotinha do veneno. Cada dia você aumenta mais. Mas você não vá mais com ódio, não vá mais com raiva. Chegue lá para sua sogra. Bom dia, sogra querida. Aqui está o seu chá. E a sogra vai
tomar o chá. E quando ela fez isso a primeira vez, a sogra estranhou. Falou, ué, por que ela está me tratando com um jeito diferente? Né? Um jeito diferente. E no segundo dia, com mais carinho, sogra querida e amada, aqui está o seu chá, espero que esteja do seu gosto. E a sogra foi dizendo para ela, olha, cada dia que passa você está melhorando mais, você está acertando. Agora preparar esse chá. Muito bem, minha filha, chamou ela de filha, e por sinal ela era órfã de mãe. O tempo foi passando, a ponto dela começou a mudar a faixa vibratória dela de pensamento. Começou a entregar o chá para a sogra, sempre desejando coisas boas. Então tá aqui, sogrinha, 5 da manhã, a olheira caindo e ela lá, sogrinha, aqui está o seu chá. Ah, minha filha, muito obrigado. Cada dia que passa o chá está melhorando mais. Minha filha, sente aqui comigo, venha tomar o chá comigo hoje. Aí ela estranhou, ela falou, meu Deus, a minha sogra está ficando tão boa comigo. Aí a sogra chegou e falou, no outro dia, deita aqui no meu ombro, minha filha, deita aqui no meu ombro, eu vou pentear seu cabelo. Aí ela teve aquele sentimento, poxa, eu não tenho mãe, nem a minha mãe fazia isso. O veneno está fazendo efeito. Morrendo, porque o mago falou que quando a minha sogra começasse a ficar boazinha, é que ela iria morrer. Aí ela falou, não quero mais que a minha sogra morra, eu vou lá agora falar com o mago, dizer para ele que eu não quero mais, que ele tem que me dar um antídoto para reverter isso daí. Ela volta lá e diz para o mago, olha, a minha sogra agora está tão boa, uma pessoa tão amável comigo, está substituindo a minha própria mãe, eu não quero mais que ela morra. Por favor, me dê um antídoto, me dê uma medicação que possa reverter essa situação. O mago chegou para ela e falou, olha minha filha, eu sinto muito, mas agora você vai ter que conviver com a sua sogra até o último dia da vida dela desse jeito, com todo esse carinho que ela tem com você. Mas eu não quero que ela morra, eu quero que ela viva mais tempo, porque agora estou feliz com a minha sogra, agora tudo está bem lá em casa. E, para surpresa dela, o mago diz, minha filha, eu não dei nenhum veneno para você. O que eu dei para você foi um complexo de vitamina. E cada dia você colocava uma gotinha de vitamina no chá da sua sogra. Ela só estava tomando vitamina. E por que ela se tornou tão boa? Porque você mudou. Você começou a transmitir bondade para ela e ela começou a retribuir você também essa bondade. Então vocês estão condenadas a viver até os últimos dias do mesmo jeito que estão agora. E ela aceitou. Daí, continuando, quando nós começamos a pesquisar sobre personagens da Bíblia que se arrependeram, e que se nós trouxermos esses personagens para o nosso dia atual, o Brasil vai ser corrigido. Todos já ouviram falar da história de um homem que tinha baixa estatura, que era um cobrador de impostos, que se chamava Zaqueu. Zaqueu era um homem de baixa estatura, um cobrador de impostos, que era mal visto pela sociedade. As pessoas não gostavam de Zaqueu porque os cobradores de impostos, por mais que eles fossem honestos, ninguém gostava. Eles eram odiados e perseguidos. Mas Zaqueu, quando começa a ouvir falar de Jesus, só ouvir falar de Jesus, ele automaticamente começa a fazer o processo que todos nós estamos a troncos e barrancos, a passos lentos e a passos rápidos, outros tentando fazer na nossa vida. A reforma íntima. E reforma íntima sem martírio. E Zaqueu fez essa reforma. Ele só que gostaria de ver Jesus. Como era um homem de baixa estatura, ele sobe numa árvore, numa figueira brava, no sicômoro, e fica lá em cima. Quando Jesus passa embaixo da árvore, Jesus percebe a vibração perispiritual de Zaqueu, olha para a árvore e pede para ele, Zaqueu, desça dessa árvore, hoje eu quero estar na sua casa.
É cultura deles, né? Ir na casa e comer, passar pelo caminho, entra na casa e come, mesmo sem ser convidado. E aí todos foram, quando Jesus ia, todos iam junto. E foram com Jesus. E muitos falavam, né? Esse homem de má vida, e Jesus almoçando com ele. Mas Zaqueu arrependeu-se de tudo que ele tinha feito. O que ele diz para Jesus? Mestre, depois que eu te conheci, eu descobri todas as falhas e erros que eu estou cometendo. Agora eu quero corrigir. Se eu lesei alguém, eu tenho que reparar. Então eu vou devolver tudo 3 vezes mais o que eu tirei das pessoas. Essa agressão, muitas vezes, é feita conosco mesmo. Mas de que forma, Leon? Através da drogadição, através da sexolatria, através do alcoolismo. Né? Essas substâncias vão acabando com o nosso corpo, a ponto da gente parar um momento e falar: o que eu estou fazendo pela minha vida? Qual é a condição que eu quero para mim? Eu quero viver bem ou não quero viver? Só que Allan Kardec, ele não deixa nada a desejar. Ele traz todas as informações. Eu digo que a doutrina espírita é uma bússola direcionadora na Terra, é uma chave que vai abrir qualquer porta. E ela vai esclarecer e vai responder todas as questões que nós temos na nossa vida. Por quê? Porque nós é que somos autores da nossa vida. Na questão 999 do organograma da doutrina espírita, do livro dos Espíritos, Allan Kardec, na parte 4, no capítulo 2, das penas e gozos futuros, questão 999, Allan Kardec interroga as entidades superiores. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Olha a pergunta. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele se ache graça diante de Deus? A resposta dos espíritos, desses anjos que trabalham lado a lado com Jesus: o arrependimento ocorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Kardec era um homem de inteligência, era um homem de sabedoria, e ele, não contente com a pergunta, faz uma contra-pergunta. Se, diante disso, um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que daí lhe resultaria? A resposta: torna-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado ao mal. E na questão do mesmo livro, 1002, diz assim: que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Então está no leito de morte. Será que basta, nesse caso, arrepender-se? O arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais lhe tranca. Então isso está onde? Está na parte 4, no capítulo 2, das penas e gozos futuros. Mas Allan Kardec vai muito mais além. Quando ele chega no livro O Céu e o Inferno, quando ele chega no livro O Céu e o Inferno, o 4º livro da obra básica, traz um título que está aqui na primeira parte, no capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Todo espírita deve ler. Quem ainda não leu o Código Penal da Vida Futura, todo espírita deve ler. São 33 itens que Kardec traça do Código Penal da Vida Futura.
vou pedir a permissão para ler alguns desses trechos que têm a ver com a temática de hoje. O bem e o mal que fazemos decorrem, o item 6, o bem e o mal que fazemos decorrem das quantidades, das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer. Então tem muita gente que fala: ah, mas eu não faço mal a ninguém, mas perde a oportunidade de fazer o bem. O mal só pode ser neutralizado com o bem. O mal só pode ser neutralizado com o bem. Ah, mas Leon, eu fiz um aborto. Leon, eu cometi um assassinato. Eu cometi uma situação grave. Eu fiz um aborto, primeiro, porque eu não quero filho. Segundo, porque eu não tinha ainda consciência da vida futura. Então, cometi o aborto. E como é que eu vou fazer para reparar esse aborto? Vamos trabalhar, vamos nas instituições, vamos nos asilos, vamos visitar os asilos, já que não gosta de criança, vai visitar os asilos de idosos. Porque teve um homem que teve a oportunidade de dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Então não tem erro que nós vamos pagar eternamente. Ninguém é castigado, porque Deus não castiga. A lei é para todos. E aí no item 7 diz que o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então não tem mais como nós falarmos assim: eu não sei o caminho, eu não sei o caminho de fazer essa correção. Quando Kardec termina codificando a doutrina espírita, ele fecha com chave de ouro com o livro A Gênese. Outro dia um colega falou que fechou com chave de ouro com obras póstumas. Eu falei: obras póstumas não, porque obras póstumas Kardec não publicou, foi publicado depois do desencarne de Kardec. Então, até ele estando encarnado, foram os 5 livros. Quando nós começamos aqui, o que nós falamos? Que todos nós somos biógrafos da nossa vida. E Allan Kardec trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, quando ele trata da causa atual das aflições, ele diz para nós que nós estamos sim escrevendo o livro da nossa vida. A doutrina espírita está aqui para nos relembrar tudo que Jesus já falou para nós e ficou esquecido no passado. É por isso que nós não temos livros sagrados, nós temos lembretes divinos. Todos os livros que existem na Terra, que são religiosos, são lembretes divinos. Seja o budismo, que vai servir para os religiosos do budismo, do hinduísmo, seja o livro do hinduísmo, que vai servir para os hindus, o livro da codificação pentateuco kardeciano, até a Bíblia também entra no estudo kardeciano, porque a Bíblia está lado a lado ali. A Bíblia tem lá os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. E ainda tem muito mais o que os Espíritos passam para nós no Consolador prometido por Jesus, porque nós não tínhamos ainda condição de compreender, na época de Jesus, todas as nuances. Então, como nós não poderíamos ficar desamparados, o que Jesus faz? Promete um outro Consolador, pediria ao Pai que enviasse esses anjos, esses Espíritos, para que trouxessem essas informações para nós. E nessa causa atual das aflições, vamos ver que nós temos tempo ainda de reparar todo o mal que nós fazemos. Porque quando nós observamos que de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirmos, promanam de 2 fontes bem distintas que importa distinguir uma da outra, o nosso sofrimento ou tem causa nessa vida, ou nós estamos sofrendo por consequência dessa vida,
Mas eu não fiz nada de mal, Leon, nessa vida e estou sofrendo. Então a consequência eu estou trazendo da vida passada. E Kardec começa dizendo para nós que, remontando-se à origem dos males da humanidade, nós vamos reconhecer que a maior parte são consequência natural do caráter dos que o suportam. E ele vai dizendo para nós que quando os homens caem por sua própria culpa, quando são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição, quando as pessoas se arruinam por falta de ordem e perseverança, por não terem sabido limitar seus desejos, quando os casamentos são infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse e vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Comemos bacon, comemos torresmo, né? Porque é muito bom, né? Quer comer muito torresmo. Nutella. Aí, né? Muita Coca-Cola, chega a 30 anos, estou com diabetes. Chega a 30 anos, estou com colesterol alto. O que tem de jovens de 30 a 40 anos de idade desenvolvendo agora diabetes, é mentira minha? Colesterol alto, desenvolvendo diversas doenças, porque acha que é adolescente e pode fazer todos os excessos. Aí come tudo que não presta e lá na frente isso vai responder. E Kardec ele vai tão mais além, porque ele diz que se a educação não começar no lar, a educação tem que começar dentro do lar. Ele diz quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou por indiferença, deixaram que o coração desses filhos se desenvolvesse o germe do orgulho, da tola vaidade que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, esses pais se admiram-se pela indiferença de que são tratados por esses filhos. Aí Kardec dá um puxão de orelha em nós. Ele diz que todos aqueles que são atingidos pelo coração e pelas vicissitudes da vida, que devem interrogar friamente suas consciências, remontar passo a passo a origem dos males que nos torturam, porque nós sabemos definir o que é bom para nós e o que é ruim. Não sabemos definir para nós o que é bom e o que é ruim, apesar de que muitas vezes nós precisamos de uma medicação dolorosa para cura. A dor é um alerta para a nossa alma. A dor é um alerta. Quem é que nunca tomou uma bezetacil na vida? Quem nunca tomou bezetacil? Então, quem nunca tomou bezetacil, ainda bem. Porque quem tomou bezetacil, gostaria de tomar de novo? Não. É um antibiótico que dói demais e tem que ser aplicado no glúteo, na nádega, dói demais. Mas é para quê? Para curar uma determinada doença. Então, muitas vezes o remédio é amargo, mas é aquele remédio que vai nos curar. E a dor é um alerta para a nossa alma. É sinal de que nós infringimos a lei. E quando nós infringimos a lei divina, nós podemos infringir a lei humana e dar um jeitinho brasileiro. Passei lá na Avenida Brasil, está lá, velocidade controlada por radar, 90 km, mas eu estou a 120. Logo depois vou receber uma fotografia da placa do carro que passei o limite de velocidade. Não tem um jeitinho brasileiro? Não se pode dar um jeitinho brasileiro e não pagar essa multa? Eu tenho um amigo médico, vou pedir um atestado, dizendo que eu estava indo para emergência e dou entrada. Mas quando nós cometemos um erro, quando nós infringimos a lei divina, não tem como nós nos livrarmos. Não tem como dar um jeitinho brasileiro. Tem uma história de um homem no livro No Céu e Inferno, que ele cometeu um assassinato. Pode falar? Oi?
cometendo outro erro. Né? O jeitinho brasileiro, você está cometendo outro erro. Né? 2 erros. Você até pode contornar a situação, mas diante de Deus não dá para contornar a situação. Né? A fila da morte, ninguém quer passar à frente. Ah, tá cheio. Olha, minha vez é amanhã, quer passar à minha frente? Ninguém quer passar a fila da morte. E aí Kardec continua dizendo para nós, né, orientando, e essas palavras luminíferas são do próprio Allan Kardec. Ele diz assim, ó, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se na maioria das vezes não poderiam dizer: se tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quem é que nunca falou isso? Se o tempo voltasse atrás, eu faria de outra forma, mas agora não há mais tempo. Será que não há mais tempo? Será que não tem perdão para nós? E agora envelheci, não tem mais tempo. Aí ele continua dizendo para nós assim, que os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao computo das vicissitudes e decepções da vida. O homem as evitará quando procurar melhorar-se tanto moralmente quanto intelectualmente. Seria bom se o moral e o intelectual seguisse lado a lado, né? Se a gente conseguisse desenvolver numa única vida, numa única existência, as qualidades morais e as qualidades intelectuais. E ele diz que a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado, a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e nem pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que prejudicam senão aqueles que o cometem. Então não adianta o indivíduo chegar e falar assim: olha, eu estou com remorso político, como a gente tem visto, estou com remorso, mas não está arrependido. Porque se ele tivesse arrependido, ele falaria assim: ó, tudo que eu roubei, agora eu vou devolver. Tudo que eu roubei, agora estou devolvendo. Isso é arrependimento. Isso é reparar. No livro Céu e Inferno tem um homem que ele cometeu um assassinato, mas foi em legítima defesa. Foi em legítima defesa. O que aconteceu com esse homem? Ele ficou com um sentimento de culpa muito grande por cometer um assassinato. E ele começou a investigar quem era aquele homem que ele tinha matado por uma causa boba. E descobriu que aquele homem tinha família e que a família estava passando necessidade. E assim ele fez, começou a ajudar essa família, porque tirou o provedor da família e ele começou a ajudar essa família. Depois que ele desencarna, passa pela perturbação normal que todos os espíritos passam. Todos os espíritos que estão na Terra passam por um período de perturbação, né? Deixa o corpo material, abre os olhos espirituais, opa, desencarnei, passa por aquele momento de perturbação. Alguns demoram alguns minutos, outros demoram algumas horas, outros demoram semanas, dias, e outros demoram até anos para que esse despertar chegue. E ele continua dizendo para nós, quando esse homem chegou no mundo espiritual, ele não passou por sofrimento no umbral. Não passou por sofrimento no umbral. Aí ele falou: mas eu cometi um assassinato, mas você reparou o mal que você fez, fazendo bem, ajudando aquela família. Então, se fizermos algum mal, como é que nós vamos neutralizar esse mal? Praticando o bem. E Kardec vai mais além. Ele diz que, mas Deus quer que o progresso de todas as suas criaturas, por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto.
Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração de sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes coisas, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles não lhes dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgosto e amargura. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e confiando na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e turbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem remédio, então o homem se põe a dizer: isso é muito triste, né? Se no início da minha vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas eu teria evitado. Se fosse de recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também diz: eu perdi minha vida. Mas Deus é tão generoso conosco que Kardec continua dizendo assim: mas da mesma forma que o obreiro, o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido para ele também, depois da morte, depois do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as suas boas resoluções para o futuro. É interessante, meus irmãos, esse tema, né? Nós podemos sintetizar esse tema, até porque eu sempre faço essa brincadeirinha. O outro meu filho não veio hoje, ele fala assim: pai, você sempre faz as brincadeirinhas que são desagradáveis. Ele fala assim: você fala umas coisinhas tão sem sentido, tão boba. Eu falo: mas porque você já ouviu várias vezes, né? Então você ouve a palestra várias vezes. Se nós ouvimos a palestra do Divaldo, várias vezes o Divaldo repete. Mas eu sempre falo: o relógio não é espírita. Quando eu digo assim, o relógio não é espírita, passa tão rápido a hora, quando a gente vê já está chegando no tempo de terminar. Mas o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a doutrina espírita é um estudo constante. Não adianta só vir para o templo espírita e ouvir a palavra. Nós precisamos comungar com os irmãos, nós precisamos estar lado a lado, precisamos nos conciliar com os nossos adversários enquanto estamos lado a lado. Porque a morte não vai neutralizar nada. Ninguém vai desencarnar e virou santo. Ao contrário, nós vamos desencarnar, vamos morrer, o véu vai sair da nossa vista, aí nós vamos ver verdadeiramente quem nós somos. Quando nós nos olhamos no espelho, achamos até que nos conhecemos. Será que nos conhecemos? Todos nós queremos a felicidade. E lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, está tudo mastigado para nós. Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio prático, o meio mais eficaz para sermos felizes nesse mundo e nos livrarmos dos vícios, das mazelas e das más inclinações? E a resposta sintética: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quando nós começamos a nos conhecer verdadeiramente, descobrindo a missão que nós temos aqui na Terra, que Kardec diz que nós temos missões que desconhecemos, missão de ser bom marido, boa esposa, bom pai, bom filho, bom amigo de trabalho. Todo momento nós vamos ter oportunidade de estarmos sendo testados
para exercitarmos as virtudes. Porque, na minha opinião, arrependimento é uma virtude. A pessoa que se arrepende, ela conseguiu um degrau a mais na escala que outras pessoas não conseguem. Guardar mágoa, guardar rancor, guardar ódio. E interessante é que muitas vezes isso ocorre dentro do nosso lar. Às vezes nós temos a animosidade dentro do nosso lar. E é desse familiar que a gente tem que se aproximar mais. É esse filho problemático que a gente tem que se aproximar mais. É esse vizinho difícil que a gente tem que se aproximar mais. Que a gente tem que mostrar o lado. Porque todo mundo deve ter o seu vizinho difícil. Todo mundo deve ter o seu familiar difícil. Todo mundo talvez deva ser um difícil da família. Né? E é através dessa dificuldade que nós conseguimos alcançar um degrauzinho na escala evolutiva. Então, quando começamos a fazer esse estudo, vimos que não basta só se arrepender. O arrependimento, ele requer a reparação. E nós temos que reparar tudo que nós fizemos. Procurar reparar nesta vida. Não dizer, como nós já ouvimos muitos espíritas falarem assim: ah, eu vou deixar para outra vida. Para que vai dificultar? Para que vai criar obstáculo? Se você pode mudar nessa vida. Maria Madalena, essa mulher que é confundida com a mulher adúltera, ela não é a mulher adúltera, Maria Madalena. Os espíritos dizem que era uma mulher de rara beleza, que tinha os cabelos muito longos, que era um cabelo de cor ruiva, era uma mulher tentadora. E ela deixa-se levar por essa beleza, acaba atraindo espíritos obsessores para ela, e Jesus expulsa os 7 demônios de Maria Madalena. E Maria Madalena arrepende-se de tudo que ela havia feito na vida e serve a Jesus até o último dia de sua vida. No Gólgota, no Morro da Caveira, quando Jesus foi crucificado, quem estava lá presente? Maria, mãe de Jesus, Marta e a irmã da Marta, Maria, mãe de Jesus, Marta e Maria, Joana, esposa de Joana de Cusa, também estava presente. Os discípulos não estavam lá presentes, só João, que arrependeu-se, saiu de medo, arrependeu-se e voltou de novo. E fica lá olhando o seu mestre em sofrimento. E é naquele momento que Jesus diz para ele, né? Maria, diz para Maria, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. E Jesus e João cuida de Maria até os últimos dias de sua vida. E Maria Madalena é essa mulher que preparou o corpo de Jesus para o desencarne. Quando Jesus vai na casa de Simão, que ele vai lá fazer a refeição junto com os amigos, entra Maria Madalena, sabia que Jesus ia estar lá. O que ela faz? Não vou me preocupar com julgamento, não vou me preocupar com crítica, eu vou lá servir o meu mestre. E ela chora aos pés de Jesus, seca os pés de Jesus com seus cabelos, unta a sua cabeça com o melhor perfume. E os que estavam ali diziam assim: se ele fosse realmente o Messias, só pensaram, se ele fosse realmente o Messias, ele saberia que essa mulher é de má vida. E o que Jesus fala para eles? Responde, né, em palavras: olha, vocês estão falando dessa mulher, eu cheguei aqui, não me deram água para lavar os pés, ela chorou nos meus pés o tempo inteiro, e o tempo inteiro ela está beijando os meus pés. Ela untou a minha cabeça, me preparando para o meu momento de passagem. Por muito amor, muito ela está perdoada. Seus pecados estão perdoados. Vá e não erres mais. Vá e não peques mais. E Jesus dava uma recomendação: vá, não peques mais. Cuidado para não continuar fazendo mal, para que nada de pior lhe aconteça na sua vida. E isso nós vemos na história, né? Então a doutrina espírita, ela abre esse leque para todos nós, e ela mostra um caminho mais fácil para nós sermos felizes. Porque os algozes
Dizem que a felicidade não é deste mundo, porque está escrito lá no Eclesiastes. Mas a felicidade começa neste mundo. A felicidade começa dentro da célula familiar e depois nós vamos expandir esse sentimento do amor. Quando nós começarmos a nos amar como irmãos e termos a certeza de que somos irmãos, filho do mesmo Pai, toda animosidade, todo o mal vai passar. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado a todos. Muito obrigado, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações e que possamos rever os nossos valores, os nossos conceitos e pedir perdão para quem nós magoamos. E se essa pessoa não quiser nos perdoar, não tem problema, deixa ela ficar com a doença dela e vamos nos curar da nossa. Muita paz para todos.